A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus que nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo. Semana passada, o Senhor falou conosco na cura do coração de Marta, que nós precisamos escolher a melhor parte. E glória a Deus, nós estamos aqui para nos rendermos aos pés de Cristo. Nós estamos declarando para o mundo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Vocês podem orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ter morrido na cruz para nos salvar. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o nosso, é aquele que nos cura, é aquele que nos sara, é aquele que nos resgatou do pecado. Neste momento, Senhor, continuaremos a te adorar, ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nessa manhã fale ao meu coração, fale ao coração de todas as pessoas que estão nesse templo e das que estão assistindo além desse templo. Senhor, que o teu Espírito Santo seja o único a agir na minha vida. E que, Senhor, através da minha vida, eu seja testemunha do seu grande poder. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes da meditação, eu quero falar duas coisas. Uma que já foi falada pelo pastor Adailton e pelo... esqueci o nome dele agora, a memória já está falando. O Leandro, né? Que hoje nós somos as mulheres do lenço, né? E isso é só um pequeno gesto de amor que nós queremos compartilhar com a nossa amada irmã Isabel, porque nós somos um corpo. E quando um membro do corpo sofre, todos sofrem. E nós queremos dizer para a nossa amada irmã Isabel, e também para a nossa amada diaconisa Marilza, que não pôde estar aqui, para a nossa amada Jéssica, que também está passando por um processo, que nós estamos juntas com vocês, juntas em oração, juntas em fé, crendo que o Senhor, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E nós cremos que no tempo dEle, da forma dEle e para a glória dEle, nós ouviremos o testemunho de todas vocês, para a glória do Senhor Jesus. E a outra é, nós estamos no mês de outubro, né? O nosso tema central é curadas para curar. E nós teremos o nosso encontro de mulheres, que nós temos todo mês de outubro, né? Que será dia 19, com o mesmo tema, né? Curadas para curar. Vocês já devem ter visto o nosso banner lá na frente, né? Lá tem o QR Code para inscrição. O link de inscrição foi colocado nos grupos da igreja, né? E nós temos até o dia 16 para nos inscrevermos. Por quê? Porque a gente é dia 19 e a gente quer contar com a quantidade para a gente preparar, né, para receber vocês. E eu quero pedir para aquelas irmãs que não têm acesso ao link de inscrição,
procure a qualquer colaboradora do Ministério de Mulheres, que nós estaremos fazendo a inscrição de vocês, tá? Então, todas se inscrevam, porque nós cremos que o Senhor tem muitas bênçãos para ministrar aos nossos corações no dia 19. Então, todas estão convidadas, façam as suas inscrições e nós, juntas aqui, continuaremos, né, em fé e comunhão, sendo ministradas pelo Espírito Santo de Deus. O tema de hoje, a mulher do fluxo de sangue. Então, nós vemos que nós vamos falar um pouquinho mais de fé, né? E nós vemos que a queda, o pecado, a queda do primeiro casal lá no Éden, ele trouxe sofrimentos avassaladores que atravessam os séculos, né? Nós verificamos no nosso dia a dia que, por mais que a ciência tenha se desenvolvido, ela não consegue superar todos os males, né? E não é difícil, gente, a gente encontrar alguém sofrendo, quer fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. E é sobre um episódio desse que nós vamos relembrar hoje, né? Porque é uma história muito conhecida do tempo do ministério de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi uma mulher anônima. Nós não sabemos o nome dela. Porque o importante não era o nome dela. O importante que devia ficar para as gerações era o que Cristo fez nela através da fé dela nele. Apesar de ser anônima, a relevância, né, a extrema relevância da história dela para nós, tanto que ficou registrado nos 3 evangélicos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas relatam o episódio da mulher do fluxo de sangue. Alguns com mais detalhes e outros com menos detalhes, né? A mensagem de hoje, a pastora Adailton leu em Lucas 8, dos versículos 42 e 48. Mas nós também vamos citar algumas passagens de Mateus e de Marcos. Então, o sofrimento, ele procura minar as nossas energias, né? Aquela mulher, quando a gente começa a ler a história dela, um evangelho fala, e havia uma mulher, né, que se eu não me engano é Mateus, né? Marcos fala, uma certa mulher, e Lucas, deixa eu pegar aqui a passagem de Lucas, Lucas 8, aqui, diz também certa mulher. Ela provavelmente era uma judia, moradora de Cafarnaum. Cafarnaum, onde a gente vê o relato de vários milagres de Jesus. E aquela mulher, ela sofria muito fisicamente, porque a Bíblia, os relatos dos evangelistas, diz que ela sofria com uma hemorragia. Ela tinha uma doença que não é muito falado, mas que o sintoma era uma hemorragia frequente. Então, aquela mulher, ela sofria fisicamente por muitos anos, porque
diz que durante 12 anos, aquela mulher perdia vida. Porque o sangue, né? A gente fala o sangue é a vida. Então, durante 12 anos, ela perdia a vida. Então, ela sofria fisicamente, terrivelmente, e por um longo tempo. Aquela mulher, ela não sofria só, aquela hemorragia não a debilitava apenas fisicamente. Aquela hemorragia debilitava aquela mulher fisicamente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Devido à hemorragia dela, quando a gente lê da lei de Moisés, em Levíticos 15, o que diz das mulheres com fluxo de sangue? O fluxo de sangue normal, mensal das mulheres. Diz que as mulheres eram consideradas impuras. E aquela mulher com um fluxo de sangue constante? Como ela era considerada? Levíticos diz que até o lugar onde ela se sentava, a cadeira que ela se sentava, a cama que ela dormia, as pessoas que ela tocava, ficavam imundas, segundo a lei. Imaginem a situação daquela mulher. Durante 12 anos, ela sofria pela falta de um abraço. Ela sofria pela falta de um carinho, porque ela não podia. Ela sofria espiritualmente pela falta do contato com o Deus que criou os céus e a terra. Porque ela era proibida de ir adorar no templo. Então vocês imaginem o que aquela enfermidade física causou na vida daquela mulher. A Bíblia não fala se ela era solteira, mas se ela era solteira, ela não ia conseguir se casar. Se ela era casada, a doença tirou isso dela, porque com certeza o marido a abandonou. Durante 12 anos aquela mulher sofria. E ela não sofria só fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ela também sofria financeiramente. Porque ali em Lucas, a gente lê que tudo que ela tinha gastado em médicos. E de nada lhe tinha adiantado. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Como é difícil você chegar em um médico e sair com a resposta que ele não tem nada para te ajudar. Foi o que aquela mulher enfrentou durante 12 anos. Mas ela era judia, moradora de Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus fazia os milagres. Aí tudo mudou na vida daquela mulher. Porque ela nos é um exemplo de determinação e de fé. A passagem de Marcos diz que ela ouviu da fama de Jesus. Ela conheceu a Jesus de ouvir falar. Mesmo na dificuldade dela, chegou até ela que em Cafarnaum tinha um homem que curava
Um homem que anunciava que era o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio para salvar o mundo. E ela diz que ela ouvia a fama de Jesus. Aí aquela mulher aquilo mudou a história de vida dela, porque ela pensou: eu preciso ir até Jesus. E a Bíblia diz que ela pensava: e eu não preciso nem tocar nele totalmente. Simplesmente, se eu tocar em suas vestes, eu creio que o poder dele vai me curar. E ela montou uma estratégia, porque a gente está falando que ela não podia circular onde todos circulavam. E a Bíblia fala que onde Jesus estava havia grandes multidões, porque todos queriam ser tocados por Jesus, todos queriam receber o poder de Jesus, a cura, a transformação. A história diz que Jesus estava cercado por todos os lados, porque o milagre da mulher do fluxo de sangue aconteceu a caminho de Jesus realizar outro milagre. Porque Jesus tinha sido chamado por Jairo, o príncipe da sinagoga. E Jesus estava indo para curar a filha de Jairo. Com grande coincidência entre as duas histórias. Aquela mulher sofria há 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos. Então, Jesus, imaginem a cena, Jesus tentando caminhar entre a multidão o apertava, e aquela mulher precisava vencer aquela barreira. E aquela mulher, talvez, na minha mente, ela tenha até se disfarçado, né? Colocou o lenço, de repente, mais para frente, porque a Bíblia diz que ela estava debilitada. Irmãos, nós, mulheres, sabemos que nós perdemos muito ferro nos 5 ou 7 dias do período normal. Tem gente que precisa fazer reposição de ferro constante, simplesmente por causa disso. E quando a pessoa está com debilidade de ferro, vem a anemia, e isso vai minando as suas forças. Então agora vocês imaginem como estava aquela mulher. Será que ela tinha forças para andar normalmente como nós andamos? Ou ela foi se agarrando no que ela podia? E ninguém, na cabeça dela, ninguém poderia saber que era ela. Porque senão, pela lei, ela correu o risco de morte. Né? Que a lei era severa. Então, talvez ela tenha ido disfarçada, né? Porque ela falou assim: eu vou chegar sem que ninguém me perceba, nem Jesus, né? Ela pensou na cabeça inocente dela, que nem Jesus a perceberia. E assim eu recebo a minha bênção, saio de lá curada e não tem problema nenhum, porque ninguém vai perceber. Então a Bíblia diz que ela foi. E ela precisava vencer aquela multidão. Porque ela queria fazer o quê? Tocar nas vestes de Jesus. Tem o livro de Lucas, que fala
que ela tocou na orla, nas bordas da capa de Jesus. Tem alguns historiadores que em Levíticos também fala das franjas, né? Tem uns historiadores que dizem que não por acaso ela tocou, foi para tocar nas vestes, na parte de baixo, na orla da capa. Porque as franjas da roupa tinham os 5 nós, que simbolizavam o Pentateuco, e que era para indicar que você caminha, o seu caminho é a palavra de Deus, você é guiado pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então aquela roupa simbolizava que a pessoa andava nos caminhos do Senhor. Então o historiador fala que aquela mulher, ela creu, porque ela falou, esse homem, ele realmente é quem ele diz que é, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Então ela foi para tocar na orla, e a Bíblia diz que ela chegou por trás, muito provavelmente, como ela tocou aqui embaixo, ela era debilitada, mas ela conseguiu vencer a multidão, e ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E ela pensava que Jesus não sabia que ela estava ali, né? Porque na hora que ela tocou, a palavra do Senhor diz que na hora ela sentiu. Na hora a hemorragia estancou. Na hora ela viu que a vida dela tinha sido transformada. E ela, provavelmente, agora, eu imagino que na hora que ela sentiu o poder do toque de Jesus, que ela que estava debilitada, encurvada, ela respirou, aliviada, se levantou, e ela deve ter pensado, eu vim, toquei na orla de Jesus, recebi a minha bênção, e agora eu vou para casa transformada. Mas foi isso que aconteceu? Não? O que aconteceu, irmãos? Jesus falou, quem me tocou? E aquela mulher deve ter parado assim, né? Quando Jesus fala, quem me tocou? Por que será que Jesus, vocês creem que Jesus poderia ter liberado a cura para ela sem que ninguém soubesse? Eu creio. Mas por que Jesus quis tornar público? Eu creio que Jesus quis tornar público para que o testemunho dessa mulher influenciasse a multidão. E Jesus disse, quem me tocou? E aquela mulher pensou, e agora, né? Eu não posso ficar quieta. Eu preciso me revelar. Jesus, ela achava que Jesus não a conhecia, que Jesus não sabia quem era ela, que Jesus não sabia que ela estaria ali, que ela tocaria em suas vestes. Mas nós vemos que Jesus sabia, porque era o mesmo Jesus que foi lá no poço de Jacó, ao meio-dia, encontrar a mulher samaritana. E contou toda a sua vida. Então Jesus sabia. Mas Jesus queria que ela
declarasse, que ela confessasse publicamente o milagre, o resgate, a redenção. E o Senhor Jesus insiste: quem me tocou? E os discípulos, né? Senhor, mas quem te tocou como? Se a multidão te aperta. Mas o livro de Marcos fala, Jesus fala assim: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E diz que ele olhava ao redor à procura de quem a tinha tocado. E a mulher, olhando aquilo, a palavra de Deus disse que, tremendo e temendo, porque ela ainda pensava: eu posso ser condenada pelo meu ato. Ela ainda pensava. Mas a palavra do Senhor diz que ela, tremendo e temendo, fez o quê? Se prostrou aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Então, Jesus, aquele que conhece todos os nossos pensamentos, aquele que nos sonda, Romanos 8, versículo 27, os irmãos podem conferir, diz assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, Deus conhece todas as suas dificuldades, mas Ele quer que você declare, que você confesse. E foi aquilo que aquela mulher fez naquele momento. E ela, depois de confessar tudo, ela declarou tudo. Ela rasgou a sua vida, ela falou que ela era considerada imunda. Mesmo sabendo, temendo ser castigada. E talvez seja isso que ela estivesse esperando do mestre. Agora, eu só vou ouvir o que ele vai fazer comigo. Porque eu, uma impura, toquei em alguém que é santo. Mas Jesus é o único que é santo. E todos os que somos impuros, ao tocarmos nele, ele passa a santidade dele para nós, pela sua graça. E era aquilo que aquela mulher ainda não conhecia. A graça de Deus manifestada em Jesus. Porque aquela mulher estava esperando ser punida. E o que Jesus fez? Mateus 9, 22, na minha versão, diz assim: Jesus olhou para ela e falou poucas palavras. Marcos relata que ele disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. Marcos diz, Marcos 5:34, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Lucas, a passagem lida pelo pastor Adailton, desculpe, pastor. Lucas 8:48. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. 3 descrições, um pouco similares, mas com algumas diferenças. Mas nas 3, você vê: filha,
A sua fé salvou você. Quando ela, através da fé dela em Cristo Jesus, tocou na orla do manto de Cristo, Cristo não sarou o seu corpo físico, mas Cristo a resgatou de todos os seus pecados, de todos os seus sofrimentos, quer físicos, quer emocionais, quer espiritual. Porque ele disse assim, ó, filha. Cristo deu a ela aquilo que ela tinha perdido há 12 anos. Cristo deu a ela uma identidade, a identidade de filha. João 1,12. O que João 1,12 nos diz? Mas a todos aquele que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Por que Jesus pôde chamá-la de filha? Porque Jesus deu a ela a identidade de filha. Porque ela creu nele. Porque somente através dele a identidade de filhos é dado a cada um de nós, a saber, se crermos nele. Então, Deus deu a ela uma identidade. Deus resgatou tudo aquilo que ela tinha perdido. Deus a colocou em uma família. Salmos 68, 6, na primeira parte, diz assim, ó. Vou ler aqui na minha versão. Salmo 68, versículo 6, primeira parte. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Foi o que Jesus fez àquela mulher. É o que Jesus faz a cada um de nós. Jesus disse, filha, e daí ele falou, vá em paz. O príncipe da paz falou, vá em paz. Filipenses 4, 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando Jesus disse filha, lhe deu uma identidade, lhe restaurou a sua família, a colocou na família de Deus. E ele disse, a tua fé te salvou, pela tua fé, pela sua determinação e fé em mim. E ele disse, vá em paz. Ele não somente a restaurou, a curou, mas ele também a comissionou. Vá em paz, vá e leve essa paz a outras pessoas. Isso nos ensina que aquilo que o Senhor Jesus faz em nós, através da fé que nós temos nele, não pode parar em nós. Jesus deixou público por quê? Para que o testemunho dela influenciasse. E ali ele deu um comissionamento a ela, vá em paz. Aquilo que o Senhor Jesus faz em nossas vidas não pode ficar só para nós. Tem um propósito,
que é levar para outras pessoas. Aí eu imagino aquela mulher que chegou ali, escondida, se disfarçando, recebeu a bênção, recebeu o resgate, recebeu uma identidade de filha. Como será que ela saiu dali? Como que você acha, Hannah, que ela saiu? Pulando, agradecendo, louvando. Como será que ela chegou lá naquela família que a tinha desprezado por causa da doença? Como será que ela se reportou às suas amigas que a tinham abandonado? Eu imagino assim, que ela chegou bela e faceira, feliz, olhavam para ela e falavam: o que aconteceu com você? Ela: eu toquei em Jesus. Eu toquei em Jesus e Jesus mudou a minha história. Ele não somente me curou daquela hemorragia que me debilitou, que me humilhou, que me isolou, que me afastou, mas Ele me deu uma nova vida e a esperança de uma vida eterna com Ele. É aquele homem que está andando por Cafarnaum, ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele veio para nos salvar. Olha a diferença de personagem do começo para agora. Irmãos, a lição da mulher do fluxo de sangue precisa ser assimilada por mim e por você. O quanto eu tenho sido testemunha na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, daquilo tudo que Deus fez por mim e que Deus faz por mim. Por mais que eu atravesse por dificuldades, com Cristo é bem melhor. Com Cristo nós conseguimos passar pelas dificuldades. Porque Ele nos comissiona a sermos, assim como Ele comissionou aquela mulher, a sermos suas testemunhas. Testemunha é o quê? Será que você testemunha algo que você não viveu? Não. Você testemunha aquilo que você viveu. Eu, há alguns meses, eu compartilhei com uma amada uma situação que eu tenho vivido. E ela olhou exatamente para mim e falou isso. Ela me chamou de filha. Olha que lindo. Ela não tem idade para ser minha mãe, mas ela aprendeu com Cristo e ela me adotou como filha dela. E eu glorifico a Deus pela vida dela, porque ela é um testemunho de fé para mim. E ela falou assim: filha, quem sabe você não está passando por isso, para lá na frente você testemunhar do imenso poder de Deus e você conseguir orientar outras mulheres que estarão passando pelo mesmo que você está passando. Então, irmãos, aquilo que Deus faz na sua vida não pode parar em você. Nós temos que ser porta-voz da bênção e do milagre de Deus. Para encerrar, eu assisti uma mensagem que a mensageira, ela resumiu todos esses ensinamentos da história da mulher do fluxo de sangue em 5 Cs. E eu vou compartilhar com vocês. O primeiro C, condição. Aquela mulher, que condição que ela chegou perante o Salvador. Uma condição terrível.
diferente da condição de Jairo. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Não importa a condição que você chega aos pés de Cristo, mas chegue com humildade e o adore, creia nele, tenha fé, que a sua condição muda. Segundo C, é a cura, né? Você chegou numa condição com fé, Deus a cura você. Terceiro C, confissão. Aquela mulher confessou, nós também precisamos confessar. Quarto C, celebração, adoração. Aquela mulher o adorou, nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos celebrar ao Senhor em todos os momentos. E o último C, chamado, comissão ou propósito. Ela foi comissionada a levar através do seu testemunho o propósito de Deus na cura da vida dela e resgate da vida dela é que ela fosse testemunha, que ela influenciasse, que o testemunho dela fosse para as gerações. E chegou? Chegou, nós estamos aqui sendo influenciados pela fé daquela mulher sem nome. Na história, ela não tem nome. Ela era uma certa mulher. A Bíblia não fala mais dela. Né? O que eu passei aqui foi o que eu imagino que aconteceu com ela. Mas, nós vimos que ela influenciou, porque chegou até nós. Mas se nós lermos, convido vocês a abrirem aí em suas Bíblias, que vai ser na versão da sua Bíblia, né? O livro de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Marcos 6, versículo 56. Eu vou ler a minha versão aqui. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe para que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Mateus 14, versículos 35 e 36, faz o mesmo relato. Então vejam, irmãos, aquela mulher foi uma influenciadora de fé, de determinação, só em Jesus, só em Cristo, só Ele nos cura, só Ele nos dá uma identidade, só através dEle nós fazemos parte da família de Deus, essa família que muito em breve vai morar no céu. Glória a Deus. Antes a diaconisa Valdinete vai fazer um louvor, mas antes eu quero orar com vocês. E, irmãos, talvez o fluxo de sangue na sua vida não seja físico. Talvez seja um problema de relacionamento na família, com um filho, com o seu cônjuge. Talvez seja um problema de relacionamento no teu trabalho. Só Deus que nos sonda e conhece todos os nossos pensamentos, sabe qual é o seu fluxo de sangue. Mas nós aprendemos com a mulher sem nome, com a certa mulher, que nós não podemos abandonar a fé em Cristo. Somente através dele. Muitas vezes a dificuldade
nos trava. Mas aquela mulher não ficou travada. Ela creu, ela fez uma estratégia e ela venceu. Então eu quero convidar vocês a ficar em pé. Eu quero orar com vocês, pedindo exatamente isso. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos travados, que as dificuldades não nos impeçam de escolhermos a melhor parte, que é estarmos aos seus pés. Vocês podem orar comigo? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter falado comigo nessa manhã, ao meu coração. E eu te peço, Senhor, que as dificuldades da vida, que as dores, que as incertezas, que as decepções, Senhor, que as desilusões não nos travem, não nos impeçam de corrermos para Ti, de confiarmos em Ti, de fazermos o caminho de fé até os Seus pés, Senhor. Que Ele não nos trave de recebermos o socorro que só vem de Ti, Senhor. E que ao recebermos o Teu socorro, a identidade de filhos, nós possamos continuar Te adorando, celebrando, Te exaltando, porque só Tu, Senhor, merece toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Senhor, que nós declaremos com as nossas vidas que só Tu és o Senhor das nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, obedecer ao Seu ID e levar o testemunho do que o Senhor fez nas nossas vidas para as outras pessoas. Que eu possa, Senhor, influenciar com o meu testemunho a minha família. Que possamos influenciar os nossos filhos. Senhor, a nossa sociedade, que muitas pessoas, através do testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, possam Te conhecer e também possam, Senhor, receber de Ti tudo o que o Senhor tem de melhor preparado para todos nós. Amém. Amém, Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Caminho a seguir, você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo volta pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé
consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Toque em Jesus pela fé, toque, igreja. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Aleluia. Toque em Jesus pelos olhos da fé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.